A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 1, que está trazendo o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023. Para você que ainda não está de posse da lição, essa aqui é a capa da nova lição do terceiro trimestre de 2003, das Lições Bíblicas Jovens, editada pela editora CPAD, o qual está nos trazendo o título Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. E já fiz um vídeo mostrando toda a lição, mas vamos percorrer aqui para nós mostrarmos para você que ainda não assistiu o vídeo ou que ainda não está de posse da lição. Na lição de número 1, que vai ser essa, nós vamos estar estudando no próximo domingo, vai trazer o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, vai trazer o título O Problema dos Falsos Mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, instruções para as mulheres. Na lição de número 5, instruções para os pastores. Na lição de número 6, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Na lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Na lição de número 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Na lição de número 9, conselhos de Paulo a Timóteo. Na lição de número 10, a segunda carta a Timóteo. Na lição de número 11, seja firme. Na lição de número 12, venha depressa. E fechando o terceiro trimestre com a lição de número 13, Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Então, esse aqui vai ser as 13 lições que estaremos estudando nesse terceiro trimestre de 2023, nas Lições Bíblicas Jovens, editada pela editora CPAD. E nessa primeira lição, que está trazendo o título de A Introdução à Primeira Carta a Timóteo, o texto principal nos diz: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Resumo da lição. As cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 7, que nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida.
do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Introdução. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igrejas e experiente pastor, o apóstolo Paulo, a 2 filhos na fé vocacionados para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Elas nos edificam de um lado como o exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral, e de outro com a devoção, obediência e lealdade desses 2 dedicados jovens pastores. A beleza dessas cartas, seu conteúdo doutrinário e sua singular praticidade eclesiásticas serão analisados ao longo de todo o trimestre. Vamos conhecer os desafios que Timóteo e Tito enfrentaram e como foram instruídos para atuar como líderes espirituais, que tenhamos uma compreensão maior da vida eclesiástica sob a ótica pastoral e sejamos mais engajados na sublime obra de serviço a Deus na Igreja de Cristo. E o primeiro tópico traz o título Timóteo no contexto das cartas de Paulo. No primeiro subtópico, Epístolas pastorais. No segundo subtópico, escrevendo durante as viagens. No terceiro subtópico, de volta às viagens. No segundo tópico, Timóteo, verdadeiro filho. No primeiro subtópico, sua origem. No segundo subtópico, companheiro de Paulo. No terceiro subtópico, evangelho da incircuncisão. No terceiro tópico, traz o título Timóteo, um jovem ministro. Primeiro subtópico, a trajetória. No segundo subtópico, o roteiro final. No terceiro subtópico, a responsabilidade de Timóteo. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo 1, que está trazendo o título Introdução à primeira carta a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo de 1 a 7, que é o cabeçalho desse ensino, nos diz: já com cerca de 60 anos de idade, e depois de experimentar 5 longos anos de prisão, Paulo lança-se a mais uma viagem missionária, a 4ª e última da sua vida e ministério apostólico. Na ilha de Creta, na Grécia, deixa Tito cuidando das igrejas que havia fundado. Já em Éfeso, capital da Ásia Menor, deixa Timóteo com semelhante missão. Algum tempo depois, escreve para ambos, primeiro para Timóteo, depois para Tito. Mais tarde, enquanto novamente preso em Roma, volta a escrever para Timóteo. Assim, Paulo produz as 3 cartas que, a partir do século de 18, passariam a ser conhecidas como epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. As pastorais, portanto, são cartas de um experiente apóstolo, Paulo, o Velho, para 2 jovens e fiéis colaboradores, Timóteo e Tito. As cartas foram escritas para reforçar recomendações que já haviam sido dadas e conferir autoridade às missões pastorais na 3ª mais importante igreja do 1º século, Éfeso, e na enorme ilha grega onde o apóstolo fundara igrejas em algumas das suas muitas cidades. Mais do que textos pessoais, as pastorais contêm ensinos práticos para a vida da igreja e apresentam lampejos de conceitos doutrinários, como assinala Donald Guthrie. O contexto histórico. As datas atribuídas a muitos eventos da era neotestamentária, o 1º século da era cristã, e a escrita dos 27 livros que compõem o Novo Testamento
não são exatas, como também ocorre com o texto do Antigo Testamento que não possui datação precisa. É possível chegar às datas aproximadas a partir de muitos fatos de história geral citados nas obras, mas não as datas específicas e precisas para a escrita de cada livro. Esta obra trabalha com base em torno das quais há significativo consenso, encontradas a partir de uma visão geral dos livros canônicos à luz da cronologia dos fatos que neles são narrados. Seguindo esse padrão geral, podemos estabelecer as seguintes datas para os eventos que mais nos importam no estudo das cartas pastorais. Primeiro, nascimento de Paulo, 5 depois de Cristo. Segundo, conversão de Paulo, 35 depois de Cristo. Terceiro, primeira viagem missionária, 47 a 49 depois de Cristo. Terceiro ou quarto, segunda viagem missionária, 49 a 51 depois de Cristo. Quinto, terceira viagem missionária, 52 a 57 depois de Cristo. E sexto, prisão de Paulo em Jerusalém e Cesareia, 58 a 60 depois de Cristo. Sétimo, primeira prisão de Paulo em Roma, 61 a 63 depois de Cristo. Oitavo, quarta viagem missionária de Paulo, 63 a 65 depois de Cristo. E nono, segunda prisão de Paulo em Roma, de 65 a 67 depois de Cristo. E décimo, martírio de Paulo em 67 depois de Cristo. Alguns eventos circunstanciais contemporâneos aos acontecimentos acima narrados são de indispensável nota. Primeiro, a conversão de Timóteo, ocorrida provavelmente por volta do ano 48 depois de Cristo, durante a primeira viagem missionária de Paulo, registrada em Atos, capítulo de número 14, de 6 a 23, e a sua aceitação ao convite do apóstolo para tornar o seu cooperador imediato durante a sua segunda viagem missionária, em 50 depois de Cristo, registrada em Atos, capítulo 16, de 1 a 5. Segundo, o período de governo do imperador Nério, que foi de 54 a 68 depois de Cristo. Terceiro, o incêndio de Roma entre os dias 18 e 24 de julho de 64 depois de Cristo, ocorrido muito provavelmente a mando do próprio Nero. E quarto, o período da grande perseguição aos cristãos sob o governo do sanguinário Nero, em 64 a 68 depois de Cristo. E quinto, o suicídio de Nero, em 68 depois de Cristo. Consideradas essas datas, podemos estabelecer o contexto histórico de 1 Timóteo e Tito, que, como já afirmado, foi o período de 63 a 65 depois de Cristo, quando Paulo, liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma, volta a viajar livremente até ser novamente preso e levado à capital do império, em 65 a 67 depois de Cristo, onde permaneceu até a sua execução por ordem de Nero em 67 depois de Cristo. Seguindo a cronologia já apresentada, 2 Timóteo foi escrita no ano 67, já próximo da morte de Paulo. Em 64 depois de Cristo, durante, portanto, a quarta viagem missionária de Paulo, Nero comete a insanidade de atear fogo em Roma. Com a péssima repercussão do incidente, lança a culpa sobre os cristãos e inicia contra eles uma terrível perseguição, que teve o seu auge no ano 67 depois de Cristo. Paulo foi uma das muitas vítimas da perseguição de Nero. A sua segunda prisão em Roma provavelmente ocorreu entre o fim do ano 65 e o início do ano 66, e a sua execução no fim de 67 depois de Cristo por decapitação. O roteiro da quarta e última viagem de Paulo é um tanto impreciso,
o roteiro da viagem de Paulo depois do seu primeiro aprisionamento em Roma. As cartas pastorais são os únicos textos escriturísticos que cobrem esse período. Por elas podemos saber quais as regiões visitadas, cidades da Ásia Menor, da Macedônia e da Caia são mencionadas em 1ª e 2ª Timóteo e Tito, pelo desejo que o apóstolo expressara aos romanos de ir à Espanha, em Romanos capítulo 15, versículos 24 e 28. É possível que tenha incluído também esse país no seu roteiro de viagem, o que se deduz, por exemplo, da referência ao extremo oeste, feita por Clemente de Roma, 30 anos depois, como assinala o teólogo suíço Hans Burke. Dentre as citações diretas de Paulo nas suas cartas, temos a ilha de Creta, na Grécia, onde deixou Tito, mencionada em Tito capítulo 1, versículo 5, e algumas cidades da Ásia Menor. Troade e Mileto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 20, região de onde comissionou Timóteo para que ficasse em Éfeso, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, além da Macedônia, Nicópolis e da Acaia, Corinto em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Como a expressão usada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, não é precisa acerca de onde estava ele e o seu companheiro Timóteo, quando do comissionamento deste para a igreja efésia, não se pode afirmar com segurança que o apóstolo tenha ido a Éfeso. A expressão "como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso", mencionada em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, indica que tanto Paulo quanto Timóteo provavelmente estavam na Ásia, mas não exatamente em que cidade ou cidades. Alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que Paulo estava em Mileto e não em Éfeso, principalmente pela afirmação feita pelo apóstolo aos anciãos daquela igreja em ocasião bem anterior, no fim da sua 3ª viagem missionária, quando já se dirigia para Jerusalém, onde foi preso, de que não veriam mais o seu rosto, conforme menciona Atos capítulo 20, versículo 25. Dentre os autores que consideram que Paulo não esteve novamente em Éfeso, está Charles Skidmore. É mais provável que ele tenha evitado visitar a cidade a fim de diminuir a probabilidade de se envolver nos assuntos locais. Já Donald Gutierrez destaca: a referência a Éfeso não implica necessariamente que o próprio Paulo tivesse estado recentemente na cidade, já que o particípio grego poriomenos tempo presente pode indicar que ele deixou Timóteo enquanto este estava a caminho de Éfeso e o incumbiu de permanecer ali. Muitos outros estudiosos consideram que Paulo tenha retornado a Éfeso acompanhado de Timóteo, permanecendo lá por algum tempo. De qualquer sorte, se Paulo chegou ou não a retornar a Éfeso, o certo é que ele designou Timóteo para esse permanecer ali e cumprir uma relevante missão pastoral, como analisaremos nos próximos capítulos. O contexto bíblico literário. As cartas pastorais ocupam um espaço singular na história da Igreja do Novo Testamento. Enquanto Lucas encerra a narrativa dos Atos dos Apóstolos, com Paulo cumprindo prisão domiciliar em Roma, em 61 a 63 d.C., mencionado em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, as pastorais cobrem um período histórico posterior, culminando com os últimos meses ou dias da vida de Paulo, novamente encarcerado em Roma, mencionado em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 9. É com base em 1 e 2 Timóteo e Tito
que sabemos que Paulo foi solto do seu primeiro encarceramento e voltou a viajar por aproximadamente mais 3 ou 4 anos até ser novamente preso e levado a Roma para o seu julgamento e execução, cuja iminência ele descreve vividamente na sua segunda carta a Timóteo, chamada por alguns eruditos como o Canto do Cisne de Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo, mencionada em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. São as pastorais, portanto, que completam o profícuo trabalho literário de Paulo, o mais profícuo dos autores do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 dos 27 livros neotestamentários. 9 são cartas dirigidas à igreja, sendo elas Gálatas, em 49 d.C., 1 Tessalonicenses em 51 d.C., 2 Tessalonicenses de 51 ou 52 d.C., 1 Coríntios em 55 ou 56 d.C., 2 Coríntios em 55 ou 56 d.C., Romanos em 57 d.C., Efésios em 62 d.C., Colossenses em 62 d.C. e Filipenses 62 ou 63 d.C. Filemon é uma carta pessoal. 3 cartas são enviadas a pastores, as quais são objeto de estudo nesta obra, e 1ª e 2ª Timóteo e Tito. 5 das 13 obras paulinas foram escritas durante os aprisionamentos de Paulo em Roma. Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon são fruto do seu labor durante o primeiro aprisionamento. Já 2 Timóteo, o último dos 13 livros, foi escrito durante o segundo aprisionamento. O que temos por consequente é que, enquanto Lucas encerra o registro da vida de Paulo com a sua prisão domiciliar em Roma, em Atos capítulo 20, versículo 30 e 31, as pastorais descortinam-nos uma nova fase da vida do apóstolo, na qual temos uma verdadeira transição de ministério pelo comissionamento que faz a Timóteo e Tito, os seus filhos da fé e autênticos representantes apostólicos. Quanto ao contexto geral do Novo Testamento, tudo que foi produzido depois desse período são os escritos de Judas, em 70 a 78 d.C., e de João, as suas epístolas, em 85 a 95 d.C., o seu evangelho de 80 ou até 95 d.C. e o livro de Apocalipse de 90 a 96 d.C. Autoria e designação de pastores. A autoria paulina das cartas a Timóteo e a Tito foram amplamente aceitas desde os pais da igreja. John Kelly faz referência à citação das pastorais por Clemente de Roma, de 95 d.C., Inácio de Antioquia, em 110 d.C., e Policarpo de Esmirna, em 135 d.C. Com a autoria paulina e canonicidade incontestáveis, as cartas a Timóteo e a Tito não eram identificadas com o título de pastorais até o século XVIII. Atribui-se a D.N. Bertoldi a autoria dessa designação. Conforme Donald Gutierrez, Bertoldi teria utilizado o título pastorais pela primeira vez em 1703, tendo sido seguido mais tarde em 1726 por Paul Hunter, que popularizou o termo. Outros eruditos, contudo, apontam que o primeiro a referir-se às cartas como pastorais foi o teólogo católico Tomás de Aquino, em 1225 a 1274, como assinala J. Glenn Gould. A designação pastorais, apesar de sua conveniência óbvia,
não foi aplicada a estas cartas desde tempos imemoriais, mas é de origem relativamente recente. É verdade que Tomás de Aquino, do século XVIII, foi o primeiro a mencionar esse termo denominativo, mas foi só no início do século XVIII que as cartas receberam o nome de epístolas pastorais. Esta maneira de referir-se a elas tornou-se habitual quando esta designação foi adotada pelo afamado comentarista Deon Alford em 1849. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito passaram a ser conhecidas como pastorais por terem sido dirigidas a eles na condição de pastores e terem como conteúdo a orientação acerca do trabalho pastoral que deveria desempenhar. Fato é também que alguns estudiosos, como William Hendrickson, consideram que a designação não é exata, visto que Timóteo e Tito não eram pastores, no sentido usual e atual do termo. Não eram ministros de uma congregação local, mas antes delegados apóstolos, enviados especiais ou comissionados do apóstolo Paulo para cumprir missões específicas. Embora Timóteo e Tito realmente não tenham sido designados para assumir de maneira definitiva o pastorado de Éfeso e Creta, respectivamente, o fato é que o trabalho que deveriam realizar em tais igrejas era de efetivo pastoreio, ainda que em caráter temporário. Por delegação apostólica, tinham poder para ensinar a igreja e organizar os ministérios locais, constituindo presbíteros, pastores locais, para atuar de forma definitiva nas igrejas. Isto está expresso nas recomendações tanto para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 3, quanto para Tito, em Tito capítulo 1, versículo 5. O ensino geral às comunidades locais, incluindo a refutação dos falsos mestres, era a típica missão pastoral a ser repassada aos presbíteros que fossem ordenados para darem sequência ao trabalho. Paulo diz isso textualmente a Timóteo: "E os que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros", mencionada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A missão dada a Tito era no mesmo sentido: estabelecer presbíteros que fossem poderosos para defender a verdade do Evangelho, mencionada em Tito capítulo 1, versículos 5 a 10. Além disso, as orientações práticas de organização e funcionamento da igreja, incluindo questões litúrgicas e disciplinares, não deixam dúvida quanto ao caráter pastoral de grande parte do conteúdo das cartas. Daí-se bem apropriada a designação de pastorais, mesmo porque são textos de estilo e propósito único em todo o Novo Testamento. Não há em nenhum outro dos demais livros do cânon neotestamentário qualquer conteúdo que se aproxima dos textos das pastorais quanto às questões de organização e disciplina eclesiásticas. A singularidade das pastorais. Quanto mais compreendemos e cremos na inspirada divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada e na sua inerrância, infabilidade e completude, mas nos maravilhamos com o papel que cada um dos 66 livros canônicos representa no contexto da única revelação escrita de Deus aos homens. As cartas pastorais fazem parte desse rol de registros indispensáveis, formados e selecionados segundo a mente e o propósito perfeito de Deus para integrar o cânon sagrado. Sem elas, não poderia haver a plena compreensão da vontade de Deus para o seu povo. As questões práticas que se sobressaem nas pastorais
como se vê especialmente na primeira carta a Timóteo, a mulher e o culto público, a lista de qualificações dos presbíteros e o cuidado das viúvas, por exemplo, fazem-nos refletir sobre as 3 razões plausíveis que John Wiggs aponta o propósito de Deus com o registro da parte da sua revelação especial, que são as Escrituras Sagradas. As razões citadas por Higgins são, em síntese: primeiro, é necessário um padrão objetivo para testar as alegações de crença e prática religiosa. A experiência subjetiva é por demais obscura e variável para oferecer certeza a respeito da natureza e da vontade de Deus. Segundo, a revelação divina escrita garante que a revelação que Deus fez a si mesmo seja completa e tenha continuidade, sendo a revelação especial progressiva. A posterior edifica sobre a anterior. É importante que cada ato da revelação seja registrado, visando uma compreensão mais completa da mensagem integral de Deus. Terceiro, uma revelação registrada por escrito preserva melhor a forma da mensagem de Deus no seu caráter integral. No decurso de longos períodos, a memória e a tradição humanas tendem a uma fidedignidade cada vez mais frágil. O conteúdo crucial da revelação divina deve ser transmitido de modo exato às gerações que se sucedem. Ao ler as pastorais, portanto, precisamos ter em mente que estamos diante de um documento inspirado perfeitamente aplicável em nossos dias. Não há mudança histórica, econômica, política ou cultural que supere a revelação divina sempre atual e perfeita. Singularidade na completude. A singularidade de cada livro bíblico reforça nossa compreensão da completude das Escrituras Sagradas. Isso se aplica às cartas pastorais, que desempenham um papel essencial e indispensável no contexto geral da revelação escrita. Ter a convicção de que a Bíblia é um livro completo equivale a crer que não apenas o registro da revelação divina, isto é, a confecção dos 66 livros, mas também a seleção deles e a formação do cânon foram um processo inteiramente dirigido pelo Espírito Santo. A singularidade está ligada ao aspecto da completude. Cada livro é singular, logo todos os livros são necessários para a formação completa do cânon. E por que é importante refletir sobre a completude da Bíblia? Como será demonstrado nos capítulos seguintes, a primeira carta de Paulo a Timóteo contém textos que têm sido alvo de grande contestação atualmente, com a popularização de teologias progressistas, inclusive em nosso país. Recomendações de Paulo, como as contidas em 1 Timóteo, principalmente no capítulo 2, versículo 11 e 12, de que a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição, e que não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o marido, mas estar em silêncio, provoca um verdadeiro protesto de teólogos de escola. Quando isso acontece, além do uso de métodos hermenêuticos que visam desconstruir o texto, os que distorcem as escrituras chegam ao ponto de propor que ela precisa ser atualizada ou completada à luz de uma visão contemporânea. Por isso, entender a completude das escrituras é fundamental, como acentua o pastor Claudionor Correia de Andrade. Há duas verdades quanto às escrituras que andam de mãos dadas: sua autoridade e completude. É impossível dissociá-la. A primeira é a palavra final em matéria de fé e prática.
A segunda, não admite quaisquer autoridade que contrariem a Bíblia, quer diminuindo-lhe a revelação, quer acrescentando outros dados além daqueles que nos foram apresentados pelo Senhor através da inspiração do Espírito Santo. Completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimos nem diminuições. É aquilo que é suficiente por si mesmo. Estudemos, pois, as pastorais como profundo zelo e inteira sujeição em santo temor, aplicando-as inteiramente ao nosso viver. Prefácio e saudação. Como era comum em todas as suas cartas, Paulo inicia a sua missiva a Timóteo com a sua apresentação e saudação. Trata-se da primeira das muitas evidências internas da autoria paulina, aceita desde os pais da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A primeira pergunta que geralmente se faz é por que Paulo inicia uma carta pessoal com uma apresentação tão formal como se vê em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Ora, se o apóstolo estava escrevendo para alguém tão próximo dele, Timóteo, o seu verdadeiro filho na fé, então qual a necessidade de fazer uma referência tão expressa do seu apostolado? Duas razões apresentam-se para isso. A primeira é facilitar para Timóteo a execução das instruções que Paulo está para ministrar. A segunda é acrescentar peso às palavras de incentivo contidas nesta carta. Conquanto enviadas por Paulo diretamente a Timóteo e a Tito, as cartas também seriam conhecidas das respectivas igrejas de Éfeso, Ásia Menor, atual Turquia, e de Creta, Grécia. Assim, não seriam apenas cartas pessoais, mas também semipúblicas, o que teria levado o apóstolo a apresentar o seu apostolado de maneira contundente, a fim de que os seus legítimos representantes, verdadeiros emissários apostólicos, tivessem a necessária autoridade para a transmissão do ensino às igrejas. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo identifica-se como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, mencionado em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. A autoridade apostólica estava firmada no chamado que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, de quem partira o mandado ou ordem para que pregasse o evangelho, tanto mencionada em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 16. Portanto, a afirmação de autoridade era necessária porque, como sabemos, o apostolado de Paulo já havia sido contestado por muitos e em muitos lugares, principalmente em Corinto, mencionado aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 a 3 e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11 a 15. Após apresentar o fundamento da sua fé e perseverança, Cristo, esperança nossa, Paulo expressa a sua afeição a Timóteo, chamando-o de o seu verdadeiro filho na fé, o que também indica um propósito que vai além do próprio cooperador, demonstrando para a igreja em Éfeso o quanto Paulo considerava a Timóteo, embora isso não fosse desconhecido dos crentes efésios, pois o apóstolo e o seu jovem auxiliar já haviam trabalhado juntos naquela igreja, como registra Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 22. Timóteo, verdadeiro filho. Timóteo nasceu provavelmente na cidade de Listra, na então província romana da Galácia. Acredita-se que ele, a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, que eram judias, tenham se convertido por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, pois muitos se tornaram discípulos de Cristo pela pregação do apóstolo em Listra, mencionado em Atos capítulo 14, versículos 6 a 23.
Quando Paulo retorna a Listra, agora junto com Silas, na sua segunda viagem missionária, encontra Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio, mencionado em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. A mãe e a avó ensinaram-lhe as escrituras desde a sua infância, como testifica Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 14 e 15. O bom testemunho de Timóteo, fruto do seu processo ou progresso na fé, motivou Paulo a convidá-lo para seguir com ele na sua jornada missionária. Como Timóteo não era circuncidado, Paulo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, como registra Atos capítulo 16, versículo 3. Paulo não circuncidou a Timóteo por considerar que isso fosse necessário à salvação, mas sim para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho. Em muitas ocasiões, o apóstolo já ensinara sobre a suficiência da fé em Cristo como o meio de receber a graça salvadora, como deixaria registrado em diversas epístolas, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 28 e Gálatas capítulo 2, versículo 16. Paulo tinha uma compreensão espiritual muito clara da obra da salvação acima de quaisquer ou qualquer prática legalista. Antes de ser comissionado por Paulo para ser o pastor da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo nas suas viagens, conforme menciona Atos capítulo 16, versículo 3 a 8. Considerando a opinião de estudiosos como Gordon Fee, de que Timóteo estava no mínimo acima dos 30 anos, quando pastoreava em os Efésios, em 65 d.C., é possível afirmar que ele tenha iniciado como cooperador de Paulo com pelo menos 20 anos de idade, por volta de 50 d.C. Foi assim tão jovem que ele acompanhou fielmente o apóstolo na sua segunda e terceira viagem missionárias e logo alcançou confiança para missões de alta relevância espiritual, como quando designado para servir nas igrejas em Tessalônica, mencionada em 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 1 a 10, Corinto, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17, capítulo 16, versículo 10 e 11, e Filipos, em Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 24. Por ocasião do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, lá estava Timóteo, o apóstolo, cita-o em 3 das 4 cartas da prisão, em Colossenses capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Filemão capítulo 1. Solto leva-o consigo na sua quarta e última viagem missionária, quando roga para que fique servindo na igreja em Éfeso, mencionado em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Voltando agora para a lição, a conclusão nos diz assim: estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais. Ao longo do trimestre, estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Que a graça de Deus permaneça com todos nós. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 1, Lições Bíblicas Jovens, que trouxe o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, que vai trazer o título O Problema dos Falsos Mestres. Então, que Deus aqui abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.